Tela em fundo preto, texto. Este projeto é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal, operacionalizado pelo Governo de Goiás por meio da Secretaria de Estado da Cultura. Apoio: Logomarca Secult, Governo de Goiás. Realização: Logomarca Lei Paulo Gustavo, Governo Federal. Uma mulher negra, cabelos trançados, amarrados, usa uma túnica estampada vermelha. Oi gente, eu sou a Rochelle, sou designer da Roche Design e Vivências, trabalho com reaproveitamento de diferentes materiais, inclusive lancei um e-book que é o UP, Reaproveitamento para Cima, e hoje nós vamos aprender a fazer acessórios de moda a partir do reaproveitamento de embalagens plásticas. Tela fundo preto com semicírculo azul à esquerda, imagem de um brinco formado por 3 triângulos, presos por minúsculas argolas, um sobre o outro, 2 dourados e um vermelho entre eles. Ao lado, o texto: acessórios feitos a partir de embalagens. No canto superior direito, logomarca Circula Roupas. Então, hoje nós vamos reaproveitar essas embalagens plásticas. As embalagens, elas podem ser embalagens de shampoo, amaciante, cremes, produtos de limpeza, qualquer uma dessas embalagens plásticas que geralmente a gente descarta no nosso dia a dia. E o que a gente vai fazer com essas embalagens? Nós vamos fazer acessórios de moda, colares, brincos, pulseiras, chaveiros, e também a gente vai demonstrar, né, para vocês a possibilidade de reaproveitar aquelas peças aqueles brincos que às vezes você perde um, fica outro, ou quebra alguma pecinha de algum acessório. A gente vai poder também reaproveitar esse material para construir outros acessórios. Então, nós vamos reaproveitar hoje essa embalagem. Eu trouxe ela, né, inteira, para mostrar para vocês também o processo de corte. Essa é uma embalagem de um creme que está bem conhecido aí no mercado. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente corta o material. Mas antes disso, eu quero dar uma dica de que é bem importante higienizar o material, né? Então é importante que você lave o material bem lavadinho para tirar todo resquício de produto, e de preferência que passe um álcool também antes de começar a produzir a peça. Então, para a gente fazer o corte, geralmente todas as embalagens elas têm um risco aqui na lateral. Geralmente eu sigo essa linha para fazer o corte. Então eu corto pelas laterais para eu poder aproveitar o corpo da embalagem inteiro. Ó, eu começo furando em um dos pontos dessa lateral. Fura com a tesoura com bastante cuidado, né? Já vou avisar também que é um material que é resistente, então tem que ter bastante cuidado. E vou cortando. A tesoura, geralmente, eu uso tesouras multiuso. São as melhores para fazer corte nesse tipo de material. A instrutora corta uma embalagem de shampoo dourada nas laterais e retira o fundo. Ó, então aqui eu venho, corto também a parte de baixo. Ela abre a embalagem, que se transforma em uma placa quadrada após o corte, e mostra para a câmera. Agora a gente vai começar a fazer o corte das peças. Como a gente vai fazer esse brinco, esse modelo de brinco, ele tem 3 triângulos. Eu não vou passar nenhuma medida padrão, porque eu acho que limita muito a criatividade, então vocês podem cortar o triângulo do tamanho que vocês acharem interessante para o brinco de vocês. E também vocês podem cortar triângulos de tamanhos diferentes, que também fica um brinco bem interessante. Então eu vou cortar aqui, vou começar daqui. Eu vou acertar as laterais da embalagem e já vou começar a fazer os triângulos.
A instrutora corta as pontas laterais do quadrado em forma de triângulo. Então esse é um padrão. Eu tanto posso usar ele nesse formato, também posso usar ele assim. Então vocês vão pensando na peça de vocês de acordo com o que vocês acharem interessante. Pode usar uma assim, nesse sentido, né? E o outro assim. Então vocês vão montando. A partir do momento que as peças vão surgindo, você já vai visualizando o brinco. Eu vou fazer um outro triângulo mais ou menos do mesmo tamanho desse. Então, o que eu faço para conseguir essa unidade, né, de tamanhos? Eu uso uma pecinha, deixa eu achar aqui, que é chamado de alfinete, que é usado para montar bijuteria, mas vocês podem usar qualquer pecinha que tenha uma pontinha assim para fazer um risco. Então eu prendo aqui, né? Isso só porque eu quero duas peças do mesmo tamanho, senão não precisava fazer isso. Usando o primeiro corte, ela risca o segundo na peça para em seguida recortar. E vou fazer um risquinho, ó. Vai ficar um risquinho bem... Tá vendo? Só para eu ter uma marcação pro corte mesmo. Já tenho duas peças. Aí eu vou brincar com as cores, colocando um vermelho no meio. Então a gente vai fazer um brinco de duas cores. Deixa eu ver se esse pedacinho... Esse aqui são retalhos que eu já tinha, né? Porque vocês podem fazer isso. Se vocês fizeram uma peça, o que sobrou, guarda para fazer outras peças no futuro. Vou recortar duas peças vermelhas pra gente poder... E eu vou ver onde é que ele encaixa aqui, né? Nesse retalho. Usando uma peça dourada, ela recorta uma terceira peça em retalhos de plástico vermelho. Um vermelho. O que acontece aqui, ó? Vocês estão vendo que aqui a embalagem ela faz uma voltinha. Então, se eu cortar aqui, a peça vai ficar com essa voltinha. Então, como eu quero a peça mais retinha, eu venho pra cá para poder cortar. Então, vocês vão ter que ter esse cuidado para olhar a embalagem, a textura, as formas, que isso também vai influenciar na peça de vocês. Usando uma peça dourada, ela recorta uma outra peça em retalhos de plástico vermelho. Eu já tenho aqui. Ó, o brinco já tá tomando forma. Percebem que esse triângulo ficou um pouco diferente desse? Então agora eu vou cortar mais duas dessa cor. Usando o molde já recortado, a instrutora corta mais duas peças douradas. Agora a gente vai começar a montar a nossa peça. Para a montagem, eu vou utilizar os alicates, que são os alicates geralmente utilizados para montagem de bijuterias. Então esses dois aqui, eles servem para a gente
fazer a montagem mesmo, né? Fechar as argolinhas, segurar as argolinhas. E esse aqui é para perfurar. O brinco, ele tem um furinho aqui, né? Que eu consigo passar a argolinha nele. Então, esse alicate serve para fazer esses furos, essas perfurações da peça. Por isso que ele é tão importante. 3 alicates sobre a mesa, sendo 2 de bico com cabo vermelho e 1 de furo com cabo preto. Então, para a montagem do nosso brinco, né, nós vamos utilizar essas bases aqui. São bases bem simples de brincos. E as argolinhas. Na mesa, ela mostra argolas e ganchinhos para fazer brincos. Como eu já defini, né, que esse vai ser o sentido do meu brinco, eu já começo fazendo as perfurações com o alicate perfurador. Ó. Então, eu vou aqui, faço a perfuração aqui, venho aqui embaixo e faço a outra no sentido que vai unir com a outra parte da peça. Ó, então, a gente perfura essa parte de cima. Sempre vai ficar um pedacinho aqui embaixo, você tira. E vem aqui no mesmo sentido e perfura embaixo. Ó, 2 furinhos. Usando alicate de furo, ela fura 2 vezes cada peça de triângulo, na ponta e no meio da base. Ó, já tenho todas as minhas peças perfuradas. Aí agora eu vou utilizar os 2 alicates e as argolinhas. Vou usar essa argolinha aqui para unir. Ah, por que eu vou usar as argolinhas menores? A peça vai ficar uma mais juntinho da outra. Se eu usar uma argola maior, vai dar um espaço maior entre uma e outra. Provavelmente o brinco vai ter mais movimento. Eu uso esse alicate para segurar, um para segurar e o outro vem e abro. Ó, tá vendo? Já abri a argola. Eu venho aqui. Coloco a argolinha aqui no furinho. Não tá colocando por aqui, eu venho por aqui mesmo. E já venho com a outra peça. Aí eu pego o outro alicate e uso para fechar as argolas. Ó, fez esse barulhinho? Fechou. Tá vendo? Ah, eu decidi no processo que eu quero o brinco só com as 2 peças. Ok, também. Ou com uma. Então, a partir desse aqui, vocês podem criar bastante coisa. Com alicates de pontas, ela prende as peças cortadas com as argolas. E já temos aqui nosso brinco. Então, já temos aqui, ó, nossos brinquinhos. Vocês vão notar que eu fiz um furinho aqui. Foi de propósito. Por quê? Nesse furinho, vocês podem pendurar alguma outra peça. Ah, eu quero pendurar, sei lá, uma bolinha. Deixa eu dar um exemplo aqui pra vocês. Uma pérola, alguma coisa que vocês podem ter em casa também. Vamos supor que vocês queiram pendurar, sei lá. Queira pendurar no finalzinho uma pérolazinha. Então, para dar essa liberdade mesmo. Ou
alguma pecinha assim, ou... Ó, esse aqui, tá vendo? Tá até com uma base de outro brinco. Eu quero pendurar ela. Vocês vão experimentando. Inclusive, essas peças montadas, né? Quando a gente visualiza elas montadas, a gente já consegue imaginar a proposta de um colar, né? Também pode ser a proposta de um colar. Então, pode ser um colar utilizando... um colar todo utilizando, né, a frente dele esse processo, né, unindo as peças. Pode ser um colar unindo assim. Então, assim, são infinitas as possibilidades. Agora a gente vai para a montagem da base. Então, a base eu estou utilizando essa, que é uma base mais simples que existe no mercado de brinco. Só que a gente tem uma questão aqui. Se eu coloco uma argolinha, vou mostrar para vocês. Se eu coloco uma argolinha do mesmo tamanho e venho aqui com a base, o sentido vai ficar errado. Por quê? Ó, tá vendo que ficou pro lado? A base, ela precisa ficar para trás para eu poder colocar na orelha o brinco. Para o brinco ficar de frente. Então, para o brinco ficar de frente, eu preciso usar 2 argolinhas, senão a base vai ficar virada para a lateral. Então, vou usar 2 argolinhas um pouco menores para inserção dessa base. Vamos abrir a argolinha, mesmo processo, né? Com alicates de ponta, ela insere as bases nos brincos. Vem com outra. E vem com minha peça. Fecha a argolinha. Agora sim ficou certinho, né? Agora vamos fazer o outro. Olha só. Olha. Brinco novo. A instrutora coloca os brincos na orelha e mostra o resultado final. Ó, aqui a gente simulou para vocês o exemplo dessa mesma peça do brinco mesmo, né? Numa proposta de colar. Olha como que ficou lindo. A gente só colocou ali na corrente, né, para vocês consigam visualizar. Mas caso vocês resolvam fazer o colar, é só pegar a mesma argolinha, né, que a gente usou para unir as bases e unir na base da corrente. Tela em fundo preto com semicírculo branco. No canto superior esquerdo, a logomarca Circula Roupas. Na tela, o texto Outros Acessórios e a imagem de 2 brincos de argolas montados com pequenos quadrados roxo e branco. Bom, então vou mostrar para vocês, né, as infinitas possibilidades, né, utilizando essa mesma técnica que é de corte de embalagens. A gente tem infinitas possibilidades de aplicação. Essa peça, por exemplo, né, é cortada em filetes, que são pequenos filetinhos bem fininhos, e elas são unidas a partir dessas bases aqui. É uma pulseira. E aí, por exemplo, esse lado da embalagem que eu falei para vocês, né, que ele tem esse contorno, vocês podem utilizar para cortar esses filetes. Então, esses filetes, você pode utilizar uma parte da embalagem, até as partes que são riscadinhas, né, que de repente para uma
peça que é mais inteira, ela não sirva, ela serve para fazer o filete, porque aqui, ó, vocês podem perceber que são duas peças unidas. Então, de repente, essa parte riscadinha, ela fica para dentro. Aqui tem uma outra proposta, né, com filetes também. Os filetes aqui são um pouco maiores do que o que eu mostrei anteriormente. E aí a gente usa uma base, né, de junção um pouco maior também. E também são duas peças unidas. Eu uso duas peças aqui nesse caso, né, porque se eu usar só uma, ela não fixa na base. Então, para dar mais estabilidade, de acordo com o tamanho da base, eu utilizo a quantidade de filetes. Aqui a gente tem uma outra aplicação, né? Esse aqui foi de uma coleção que foi intitulada Quintal. Então, ela traz, né, formas mais orgânicas, assim, do quintal, que foi a inspiração da coleção. Então, vocês também podem pensar nesses cortes com determinadas formas, assim, que vocês queiram trabalhar. Aqui a gente tem um colar que é muito legal. Esse colar, ele faz muito sucesso, que é o colar... É a mesma técnica que a gente trabalhou, né, aqui na aula, só que cortados, os triângulos são cortados menores e são diversas cores, né, e também trabalhando com sobreposição. Variação muito grande de cores, às vezes a gente nem percebe, né, com a correria do dia a dia, as cores das embalagens que a gente descarta. Então, todas essas aqui, muita gente pergunta se eu pinto as peças, mas são todas as cores das embalagens mesmo. Aqui é uma outra proposta, né, de formas mais definidas. Também foi da coleção Quintal, né, então já tem essa forma de borboleta e aplicado de uma maneira diferente, né, e compondo com outras peças convencionais, assim, né, que geralmente a gente ou adquire ou reaproveita de uma outra peça que você já tem. Ó, esse brinco aqui, que é o brinco que eu estava usando, ele é uma outra proposta com outro tipo de corte. Então, são pedacinhos de quadradinhos muito pequenos que foram cortados a partir desses pedaços que eu falei para vocês que a gente guarda quando faz o corte, né? Qualquer pedacinho vocês podem guardar porque vão servir para outras peças. Então, com esses pedacinhos menores, né, eu cortei esses outros pedacinhos para fazer as peças nesse formato. Então, o corte é menor, o furo é bem no meio da peça e o design da peça é totalmente diferente da que a gente fez aqui hoje. Como se fosse um arame que é próprio para bijuteria. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Espero que produzam bastante a partir dos plásticos de embalagem, que produzam para vocês, para os amigos, para garantir uma renda extra, porque é um produto que tem muita aceitação no mercado. E se vocês gostaram da nossa aula, né, clica, dá seu like, compartilhe o nosso vídeo e sigam a Roche Design Vivências e o Circula Roupas para saber de tudo que a gente anda aprontando. Beijo! Tela em fundo branco com círculo preto centralizado. No centro, o texto Circula Roupas. Apoio logomarca Secult Goiás. Realização Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Este projeto é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal, realizado pelo Governo de Goiás por meio da Secretaria de Estado da Cultura.